Tem a foto da Jéssica aí já ou não? Tem a foto da Jéssica? Dá a foto da Jéssica, por favor. Vocês se lembram dessa menininha? Feche meu microfone, por favor. Atenção, atenção para a notícia bombástica que acaba de chegar. Você já se sentiu enganado? Por mulher não, mas por gente, por pessoas, por sim. pessoas. Sim, eu diria mais traído no comportamento, né? Eu, aqui no Cidade Alerta, junto com você, o caso Jéssica, vocês se lembram, é a menina de 13 anos que foi assassinada dentro de casa lá no norte do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes. Ela tomou 5 golpes na barriga, foi amordaçada. A mãe saiu para visitar o companheiro. Quando volta para casa, a Jéssica estava morta dentro de casa e a mãe, na época, deu entrevista. E você há de se lembrar. Você estava aqui ou estava de férias? Não, estava aqui. Você viu a entrevista comigo da mãe? Vi que ela disse que viu o assassino pulando o muro. Perfeito. O assassino pulando o muro. A mãe estava aqui, falou ao vivo comigo. Sim. Aliás, só falou com Cidade Alerta. Ela não falou mais com ninguém. Só com Cidade Alerta. A informação que está me chegando agora é estarrecedora. Estarrecedora. São informações preliminares, eu estou aguardando a confirmação. Se tudo que está me sendo dito agora aqui no ouvido for verdade, prisão perpétua é pouco perto do que foi cometido com essa menina de 13 anos. A mãe diz que saiu de casa, das imagens lá da casa, são as imagens do local, é isso? Nessa casa, né? Nessa casa. Não é não? Nossa, muito parecida. A Jéssica, então, quando a mãe volta para casa, ela ouve gritos, vê um homem supostamente pulando o muro da casa. Quando entra na sala, tá a filha caída, amordaçada, com 5 perfurações pelo corpo. Ela morreu na hora. A polícia tinha 2 homens suspeitos. Há 3 dias a reconstituição do caso foi feita. A polícia pega cada um dos suspeitos e refaz o caminho que eles contaram ter percorrido no dia para saber se batia ao tempo com as câmeras de segurança, se era possível fazer. Gente, eu não tenho palavras para definir o quão eu tô me sentindo enganado. Enganado, não tem outra palavra. Enganado. Eu quero avisar a vocês que aquela mãe que esteve neste programa, se eu não me engano, dia 28 ou 29 de maio, dando uma entrevista ao vivo de cerca de 40 minutos com o nosso repórter lá da TV Record Rio do Norte do estado. Ela que chorava pedindo justiça, Abate, não perca o caso da minha filha de vista, faça com que a memória da Jéssica seja lembrada para sempre, que não entre na estatística. Quem é a repórter que está lá em Campos? É a Manuela, já está a postos lá, com tudo para contar para a gente. Ela vai contar absolutamente tudo. Vem para mim, por favor. O que eu quero avisar a vocês que participem junto comigo da minha revolta, que foram enganados junto comigo. Vocês de casa foram enganados junto comigo e junto com o Percival e com todos nós, que ingenuamente ouvimos uma mãe que naquela altura pedia justiça pela filha que tinha sido morta 2 dias atrás. A mãe está presa pelo crime. Essa senhora que me deu uma entrevista de quase 1 hora chorando, soluçando, o repórter inclusive pediu para a gente interromper a entrevista porque a mãe estava passando muito mal. Ela está presa pelo crime da filha. Manuela, eu sei que você está a postos, eu vou fazer o intervalo para na sequência você me contar com calma todos os detalhes dessa história com exclusividade. Me aguarde, Brasil. Olha, de coração, nós já fomos, não é? Claro que a gente acaba descobrindo a verdade. E agora a polícia descobriu o que deve ser a verdade no entorno do assassinato brutal, uma maldade com uma menina religiosa, boa filha, né? Com uma mãe que agora, pelo jeito, tudo leva a crer que não tinha a cabeça no lugar. E várias vezes aqui nesse programa, nós víamos casos de pessoas que vêm buscar... Pode pôr a frase já aqui, por favor, porque as pessoas precisam saber.
é a mãe que está presa pelo assassinato da Jéssica, não há dúvida, para a polícia. Vários os casos que aqui aparecem, pode encher a tela, por favor, são de maridos que vêm buscar pela esposa. Dali a um tempo se descobre que, na verdade, a esposa não sumiu não sumiu por um crime, não foi sequestrada, não foi vítima de um abuso sexual, não. Vem para mim, por favor. A mãe desapareceu, a esposa desaparece porque apanhava dentro de casa do marido. Aí a gente continua a investigação até descobrir a verdade e passa para vocês o detalhe. E, infelizmente, na imensa maioria dos casos, a esposa aceita voltar para o marido agressor, né? Sim, ela perdoa, se reconcilia e a gente, investigando, vai descobrindo todos esses detalhes aos poucos. Você chega até, em alguns casos, Albate, a não acreditar que a mulher seja capaz de perdoar. Mas é a primeira vez, acho que desse enfoque do programa para elucidar crimes misteriosos e também para localizar desaparecidos, que alguém nos procura para uma entrevista. A mãe dá uma entrevista aqui, a dona... Como é o nome da moça aqui? Onde é que tá aqui? Dona Débora. Débora, né? Isso, obrigado. A dona Débora nos procura, dá uma entrevista durante 1 hora, gente. Essa moça chorava. Eu não lembro qual era o nome do repórter que estava do lado dela. O repórter falava assim, Bate, só um instantinho porque ela está passando muito mal, precisa tomar uma água. E eu, claro, evidente. A senhora quer continuar a entrevista dela? Eu quero continuar a entrevista. Ah, tá ali a entrevista, olha só. Olha só, dá a entrevista, por favor, da época. Olha que barbaridade. Isso, gente. Porque não Parou. tem, gente. Esse repórter aí é o Lúcio Castro, na época. Dia 31 de maio, essa entrevista. No dia, todos nós nos sensibilizamos com essa mãe. E eu dizia, quando uma mãe chora pela perda de um filho, são todas as mães do Brasil que estão chorando. Mas como é que eu vou saber que eu estou falando com a mulher que seria 2 meses depois presa por ser assassina da própria filha? Jamais me passaria pela cabeça. Jamais. Em momento nenhum dessa entrevista, pelo que eu me lembro na época, ela teve algum deslize que se mostrava uma potencial assassina da própria filha. Ouça comigo a entrevista antes de eu conversar com a Manuela, nossa repórter Manuela Scala lá em Campos. Pode soltar, por favor. Espero justiça, gente. Porque não tem, gente. Não tem mais nada a fazer. Eu sei que não vai voltar. Mas eu sei que desde os 2 aninhos de idade ela era só para Deus, fazer as coisas de Deus, fazia peça em igreja. Ela sempre foi muito focada nas coisas de Deus. Eu creio que ela está com Deus, eu creio, mas eu não consigo sossegar, eu não estou em paz enquanto esse assassino está solto. Nem eu tenho Parou, paz. por favor. A senhora não consegue... Vem para mim, por favor. A pergunta que eu devia ter feito na época, se eu já soubesse da suspeita da polícia, é: a senhora não vai sossegar enquanto o assassino da sua filha estiver solto? Imaginar que 2 meses depois a senhora seria presa, segundo o delegado, por ter matado com 5 golpes a sua filha, 5 golpes, por ter amordaçado a sua filha, não teve grito nenhum. Tudo foi invenção da senhora, não teve homem nenhum pulando o muro. Segundo o delegado, a senhora amordaçou essa menina, a senhora deu 5 golpes no abdômen dela e não teve grito nenhum porque nem a senhora permitiu que a menina gritasse por defesa. Até porque ela mal podia imaginar que dentro da casa dela não estava quem a protegia, não estava quem queria o melhor para o futuro dela, estava a própria assassina dela. Antes de continuar essa entrevista, a gente pegou ela na íntegra, né, Mariana? Para tentar descobrir os deslizes dessa mulher que está presa, suspeita do assassinato, vamos com a Manuela Scala, lá em Campos dos Goitacazes. Agradeço a Record do Norte do Rio de Janeiro. Manuela, todos nós aqui em São Paulo, imagino que já o Brasil todo, travou a imagem aqui da Manuela, o Brasil todo que está recebendo essa notícia em primeira mão pelo Cidade Alerta, estarrecido. Estarrecido. Da mesma maneira que um filho se mata uma mãe, na minha opinião tem que ter uma pena 3 vezes maior. Se uma mãe mata o filho, é igual. Tinha que ter uma pena ainda maior pelo laço afetivo. Cadê a Manuela Scala? Conta pra gente, Manuela, que barbaridade, que loucura. Eu não tenho palavras aqui pra mensurar a minha dor de ter sido enganado por essa mãe assassina, segundo a polícia, né?
A polícia disse que é assassina. Ela enganou o Brasil Isso todo mesmo. com aquelas lágrimas. Imagino até vocês que devem ter visto ela pessoalmente na época, né? Pois é. Pois é, Bate, pegou toda a imprensa aí de surpresa, todos ficaram muito chocados. Que pena, que pena. A gente perdeu o contato com a Manuela de novo. A Manuela sabe absolutamente de tudo, gente. Absolutamente de tudo, tintim por tintim. Enquanto a gente restabelece o contato com ela, só para vocês lembrarem do caso, a história que a mãe contou e que agora foi desmontada pela polícia carioca, pela polícia fluminense, perdão. Carioca é a capital do Rio, Fluminense é o estado todo. Assim que normalizar o sinal dela, me avisem, por favor. A mãe saiu de casa, palavras da mãe, aqui para mim e para a polícia. Bate, eu saí de casa, fui visitar meu companheiro, quando eu volto para casa, ouço gritos, vejo um homem pulando o muro, não sei quem é esse homem e minha filha estava morta. Vai lá, Manuela, vamos tentar agora, porque a notícia é tão importante que mesmo com... Puxa vida, que pena. Que pena. Põe a Manuela por telefone, por favor, enquanto isso. Vai refazer o contato? Peço perdão a vocês, o programa é ao vivo, estamos sujeitos aí às condições. Mas, na época, eu não sei se você, Percival, quando aparece uma mãe procurando, pedindo ajuda aqui no programa, eu sempre parto do princípio, mãe é a pessoa mais interessada em elucidar um crime. Seja ele pelo desaparecimento de alguém ou principalmente pelo assassinato da filha. Veja se essa mulher se coloque no meu lugar. Você como apresentador do Cidade Alerta, você duvidaria das lágrimas dessa mãe que por inúmeras vezes interrompeu a entrevista porque estava quase desmaiando? Você poderia imaginar que 2 meses depois você noticiaria que aquela mulher que pediu sua ajuda para encontrar o assassino da filha, noticiaria que a mesma entrevistada e mãe da criança é a assassina? E já aviso mais, hein? A polícia já tinha apontado o companheiro dela e um vizinho como suspeitos de participação. Vamos descobrir já como é que ficou a situação dos dois. Segue a entrevista, por favor, enquanto eu estou restabelecendo o sinal com o Rio de Janeiro. Por favor. Nas coisas de Deus, eu creio que ela está com Deus, eu creio, mas eu não consigo sossegar, eu não estou em paz enquanto esse assassino está solto. Nem eu tenho paz. Senhora, o que a senhora pensa que pode passar na cabeça de uma pessoa que comete um ato desse contra, além de tudo, uma criança em defesa de 13 anos, a filha da senhora, Jéssica? Moça, sinceramente, não tem explicação. Porque é uma criança que a comunidade toda conhecia. Era uma criança boa. Não fazia mal para ninguém, só ajudava. As pessoas que a conheciam, só ajudava. Não sei como eu pude ter coragem de fazer isso com minha filha. Eu costumava dizer para ela, filha, parece que você que é minha mãe, porque quando eu passava mal de pressão, que eu tenho pressão alta, ela saía no ar de remédio de nervo, ela corria atrás para mim, ela cuidava de mim. Então, não matou. Ela cuidava de mim, foram as últimas palavras, a entrevista vai continuar. Você tem quanto tempo de jornalismo investigativo? Tenho 40 anos. 40 anos já, né? 40 anos de experiência. Em algum momento você duvidou dessa mulher? Não, porque nós partilhamos aqui o sofrimento dela. Do sofrimento dela, nós partilhamos disso, mostramos a nossa indignação. Quer dizer, ela nos comoveu bastante. Nós aqui no Cidade Alerta ficamos abalados. O estúdio parou. É. Parou, não teve um pio no estúdio. Todo mundo prestando atenção e comovido com essa senhora que parecia estar dando uma mensagem do fundo do coração dela, Percival, de que queria saber quem é o assassino. Parecia um desabafo, colocar para fora algo que a fazia sofrer profundamente. E à época, eu me lembro, Bate, que eu comentei aqui no Cidade Alerta, que o assassino, pelas circunstâncias, como a menina estava no seu quarto, e foi lá que ela foi encontrada morta, que ela deveria conhecer quem a matou. Para esse alguém ter acesso à casa, fácil, não houve arrombamento de janela. Você disse isso mesmo. A Jéssica conhecia o assassino, foi o que eu comentei. Você disse isso na época. Eu comentei isso. Tem razão. Claro que eu não poderia imaginar em momento algum que a acusação do assassinato pesasse justamente sobre quem você nunca poderia imaginar, a mãe. A grande realidade é o seguinte, nós
se ela realmente for assassina, como a polícia está dizendo, quem vai dizer isso é só o tribunal do júri daqui a um tempo, nós fomos usados por essa mãe para que ela, dando entrevista na televisão, né, um programa desse tipo de investigação de maior audiência do país, chorando aqui, ela, sem dúvida nenhuma, passou na cabeça dela, opa, vou dar essa entrevista, ninguém vai imaginar que eu chorando na televisão vão suspeitar de que eu seja assassina da minha própria filha. Mas a polícia teve caminhos para chegar até ela. Vamos tentar de novo com a Manuela Scala. Manuela, é uma notícia em primeira mão aqui que está abalando, emocionando todos nós. Posiciona, por favor, a Manuela Scala. Agora sim eu acho que a gente consegue, Manuela. Fica tranquila porque programa ao vivo tem dessas instabilidades técnicas, não tem problema. Vamos lá, por favor. Oi, Bate, então, é realmente uma notícia que pegou toda a imprensa aí de surpresa. O delegado titular e responsável por esse caso, Pedro Emílio, ele convocou toda a imprensa para ir declarar que a autora desse crime, segundo a polícia, é a Débora, a mãe da Jéssica Cordeiro, de 13 anos, que foi brutalmente assassinada dentro da casa. E a polícia concluiu isso após ouvir testemunhas, vizinhos e familiares, né, tanto da Jéssica como da família, né, da Jéssica, da Débora. E o que aconteceu, de acordo aí com os depoimentos colhidos junto também do companheiro e do amigo dessa mãe que estariam junto com ela. A Jéssica estaria na igreja, né, fazendo um trabalho naquele dia junto com os irmãos, e quando retornou, teria visto a mãe chegar com o companheiro e o amigo do companheiro dela. Ela então disse à mãe, finalmente chegou em casa, mãe. A Jéssica, disse isso a ela. Então, ao entrar em casa, após dar essa declaração, a mãe então se revoltou e, em um momento aí de fúria, teria esfaqueado a Jéssica. E a polícia diz que a Débora Cordeiro, a mãe da Jéssica, tem uma personalidade fria. Ela não confessa o crime, ela diz realmente que é inocente e não se arrepende, portanto, né, de ter cometido esse crime tão brutal com a própria filha. Inclusive, Bate, ela, após esfaquear a filha, deixou a Jéssica já morta, com os irmãos em casa. Os irmãos, então, um menino de 8 anos e uma menina de 2, teriam visto a Jéssica morta, já no local, ali seria na sala, onde ela foi esfaqueada. Então, ela realmente revirou as coisas em casa para simular uma invasão, né, que, como você mesmo disse, Bate, aí ao apresentar o caso, ela disse que ao retornar para casa com o companheiro, viu um vulto pulando o muro da lateral da casa. O companheiro e o amigo, após depoimentos, eles entregaram álibis que provaram que eles não têm envolvimento com esse crime. Então, para a polícia, eles não são mais suspeitos, eles são inocentes, sim, eles não sabiam dessa violência que a mãe teria cometido com ela. E, inclusive, Bate, também uma informação importante, é que a família deu à polícia, deu essa informação à polícia, que 20 dias antes do crime, a mãe teria tentado degolar a Jéssica. Então, já há um histórico de violência entre mãe e filha. Então, mais detalhes vão ser apurados. Como eu já disse, a Débora não confessa, ela não se arrepende, então, ela tem uma personalidade realmente fria. Ela, inclusive, falou aqui no Cidade Alerta, ela disse que queria, então, saber quem seria o assassino. E ela disse à polícia também que poderia ser até o companheiro dela o assassino. Então, eles, em depoimento, declararam tudo, disseram que ela tem um comportamento violento. O menino de 8 anos, ele está completamente abalado, psicologicamente, aí realmente ele está totalmente abalado com essa situação. Ele está passando por realmente psicólogos, né, para tratar aí do emocional desse garoto. A criança de 2 anos está com o pai, né, o pai biológico aos cuidados, e o menino de 8 anos com os tios. E ele, como eu já falei, está passando por esse cuidado psicológico para conseguir passar por esse momento tão difícil. Perder a irmã e agora a mãe, que já está presa e vai ser encaminhada ainda hoje, Bate, para o presídio feminino aqui de Campos. A mãe participou da reconstituição que ocorreu 3 dias atrás? Ela estava junto? O que é que você percebeu aí? A mãe participou.
A mãe participou, sim. Todos os envolvidos nessa história participaram dessa reconstituição. E a polícia, ela pediu essa reconstituição, principalmente, por conta aí, de algumas falhas nos depoimentos da Débora. Ela teria dito que voltava para casa com o companheiro e que o portão estaria fechado. Então, como ela entrou, o portão estava fechado por dentro. Então, como ela teria entrado na casa e também o depoimento dela não batia com um dos companheiros e dos vizinhos, o comportamento agressivo, já dito pelos vizinhos, colocou ela como a principal suspeita também neste crime. E ela estava lá com o comportamento sempre assim, querendo justiça, estava se mostrando abalada, colaborou ali com todos os trabalhos, né, da polícia, mas realmente ela não sabia dizer, Bate, o que ela teria feito, ela não sabia se explicar o que ela fez com a filha. Assim que ela entrou, logo que ela chegou em casa, né, a filha estava na igreja, ela fazia trabalhos com jovens, inclusive, mas ela não soube explicar o que ela fez, quais seriam as ações dela com a filha e com os filhos menores, assim que ela chegou, a filha chegou da igreja e ela, né, que teria saído com o companheiro e o amigo, estava o dia todo fora de casa, ela não soube dizer quais teriam sido os últimos momentos com a filha antes de sair, como ela disse de início, né, como ela declarou em depoimento, antes de sair de casa, deixado todos os filhos a sós em casa, mesmo sozinhos, e procurado o marido. Então, a participação dela lá mostrou realmente que ela é uma pessoa muito fria, Bate. Ô, Manuela, a polícia diz que a mãe que matou sozinha a menina ou ela teve a ajuda de alguém? Ela descarta completamente os dois terem seguido ordens dadas por ela? Ela sozinha amordaçou e deu os golpes na região da barriga da menina? Pois é, Bate, a gente fez essa pergunta, toda a imprensa aí ficou se questionando sobre isso e o delegado disse que realmente para a polícia a única autora do crime é a própria Débora, ela fez isso tudo sozinha em um momento de fúria. Eles descartam qualquer envolvimento de terceiros, houve, né, 5 prisões preventivas, 2 de início teriam sido apontados como os principais suspeitos, outros 3 foram aí, tiveram outros 3 familiares. O companheiro teve a prisão preventiva aí, que havia essa dúvida, né, do envolvimento, mas agora eles afirmam isso, que a mãe foi a única responsável pela morte da Jéssica e só então se o Ministério Público, né, quiser aí abrir uma sindicância, quiser abrir uma investigação também com outras pessoas, né, aí do círculo familiar, de pessoas aí próximas da Jéssica, pode acontecer aí posteriormente, mas até então o delegado ele afirmou que para a polícia a única responsável é a Débora. É realmente chocante, Bate. Mas como então eles sabem que foi a Débora que matou a menina, se eles não estavam no local? Como é que o companheiro e esse vizinho tiveram credibilidade para afirmar para o delegado que a assassina, na verdade, era a própria mãe? Daqui a pouco, olha, um telespectador aqui mandou uma mensagem de um deslize da mãe na entrevista. Vamos tirar essa dúvida já já. Me parece que na entrevista ela tem um deslize. Mas me diga, como é que eles tiveram credibilidade para a polícia acreditar nessa versão deles? Então, Bate, não foi só a versão do companheiro e do amigo que levou a polícia a crer que a Débora é a responsável. Foi um mês inteiro de investigações, foram ouvidos vizinhos que já falavam, que mencionaram como era o comportamento da Débora e da Jéssica, que a Débora realmente era agressiva com a Jéssica. A Jéssica, inclusive, não gostava da mãe, que saía muito, que não ficava muito em casa, que não se dedicava, né, que não tinha um papel de mãe realmente com os filhos, de acordo com os vizinhos. Familiares falaram sobre o comportamento agressivo da Débora, e também a questão dos companheiros não serem aí, foi totalmente descartado, eles tiveram álibis fortes, né, para afirmar, né, ter a certeza que eles não estavam envolvidos nesse crime, que eles não tinham conhecimento. A informação que o delegado nos passou é essa, a união aí do perfil psicológico da mãe com as contradições nos depoimentos, de que ela disse que viu um vulto, mas que no local do crime estava muito, a casa era muito escura, ela
como que ela poderia ver aquele vulto? E outra coisa importante também, Bate, antes dela chegar na casa com o companheiro, vizinhos disseram que ela já falava sobre, meu Deus, a minha filha, o que aconteceu com a minha filha, meu Deus, ela já falava do crime antes de chegar à casa. Vizinhos falaram sobre isso, o próprio companheiro também afirmou um comportamento estranho, ela realmente omitir algumas informações, ela não saber se explicar o que fez ao chegar, quando a filha chegou da igreja e foi dentro da casa, antes dela sair durante a noite, né, para procurar o marido. Então foi uma série de elementos que fez com que a polícia chegasse a essa conclusão. Muito bem, eu volto já com você, Manuela. Eu vou conversar. Qual é o nome do nosso repórter? É o Lúcio, né? Dá uma imagem, por favor, isso, onde o Lúcio aparece com a mãe. O Lúcio fez um trabalho muito bom na época, 2 meses atrás, e conseguiu essa entrevista exclusiva que foi transmitida ao vivo pelo Cidade Alerta, porque a mãe pediu nossa ajuda para tentar localizar o assassino da filha dela. Ô Lúcio, você percebeu em algum momento da entrevista, da sua conversa fora do ar com a Débora, a mãe, que ela podia ser a assassina da Jéssica? Olha, Bate, eu confesso que em momento nenhum, viu? Uma notícia que hoje está surpreendendo toda a cidade de Campos, enfim, principalmente os vizinhos da família. Bate, em quase 25 anos já de profissão, de TV, né, eu te digo que a mãe da Jéssica, enfim, ela estava tão chocada ali, eu tive a sensação até de que ela poderia desmaiar em qualquer momento, né? A gente ali nos bastidores ofereceu muita água para ela, água com açúcar, enfim, consolando, tentando acalmar, né? Em momento nenhum, em momento algum, a gente, né, tinha pelo menos essa percepção, essa ideia de que essa história poderia terminar dessa forma. Ela, como você disse, ela pediu ajuda da Record TV, solicitou a presença da nossa equipe, estava na casa de parentes porque dizia ali que não se sentia bem voltando para a própria casa, né, enfrentando todo aquele cenário, aquela situação. Então, realmente, Bate, é uma descoberta assim que está chocando todo mundo, né? A gente que esteve bastante envolvido no caso na época, como também ali os familiares, vizinhos, né? É uma situação delicadíssima, muito delicada. Então, você foi tão enganado quanto eu e Percival. Você viu verdade nas palavras dela e você chegou a encontrá-la outras vezes depois daquela entrevista do dia 31 de maio? Olha, Bate, naquele dia, né, como você disse, nós todos fomos vítimas aí de uma enganação, uma farsa, né? Ela estava ali muito calma, em vários momentos ela dizia também nos bastidores, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como vai ser a minha vida daqui em diante, os irmãos dela, como eu vou cuidar, né? Em momento nenhum, em momento absolutamente nenhum, ela deixava transparecer que podia ter pelo menos um envolvimento um pouco maior, né? Enfim, um envolvimento no que havia acontecido ali. Ela até disse que ela gostava muito da menina, era muito carinhosa, que ela sentiria muita falta da menina, não sabia o que ia ser a vida dela dali em diante, né? É um caso assim, em todo esse tempo que a gente tem de profissão, certamente ele vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos, né? De a que ponto que uma pessoa, né, pode ser tão dissimulada, enfim, né, montar um teatro ali tão grande, um teatro para o país inteiro, né, Bate? O país inteiro, né, assistiu a gente, confiou na palavra dela, estava torcendo aí pelo esclarecimento do caso e terminar dessa forma aí, uma história que vai marcar todo mundo aí, certamente. Obrigado, Lúcio, pela entrevista. Só uma coisa, Manuela, antes de eu analisar a entrevista aqui para mostrar para o telespectador, vem para mim, por gentileza, a parte que o telespectador nosso, pelo meu Instagram, percebeu que ela deu um deslize ali. Quando que ela recebeu a notícia que era suspeita e que estava presa pelo crime? Como é que foi isso? Então, a informação exata de que ela teria recebido essa informação, a prisão preventiva dela foi feita hoje mesmo, Bate. Então, ela foi presa hoje, foi feito essa questão aí do pedido de prisão e hoje mesmo também ela vai ser encaminhada para o presídio feminino aqui de Campos, né? Assim que a prisão dela foi decretada, o delegado fez essa solicitação aí de uma coletiva de imprensa. Bom, então... vale frisar que ela não confessou.
Tá, é Que ela isso você já disse. não confessou o crime, ela disse que é inocente. Isso, você disse pra gente. Bom, fica comigo, Manuela, que a gente vai analisar juntos essa entrevista. Enquanto isso, eu peço pro pessoal do Cidade Alerta lá no norte do Rio, da TV Record Rio Campus, né, do Norte Rio, que mande pra gente a entrevista do delegado. Mas presta atenção na entrevista. Vocês vão ouvir agora a entrevista a entrevista onde o nosso repórter Lúcio, onde Percival e todos os amigos que nos prestigiam com uma grande audiência, nós nos solidarizamos com essa mãe. Imagina só, uma mãe nos procura para pedir ajuda para prender o assassino da filha, qualquer um fica com o coração partido, qualquer mãe chora. E agora chega a notícia que tudo era uma farsa. Veja os detalhes da entrevista. Vamos ver se você percebe, Percival. Ok, o delegado vai falar ao vivo daqui a pouco com a gente, estou recebendo a informação, ótimo. Enquanto isso, vamos lá à entrevista, desde o início, para ver se vocês percebem, junto comigo, eu já sei porque o telespectador me alertou. Mas vamos ver se você percebe. Vai, solta a entrevista, por favor. A farsa. Espero justiça, gente. Porque não tem, gente, eu não tenho mais nada a fazer. Eu sei que não vai voltar, mas eu sei que desde os 2 aninhos de idade, ela era só para Deus, fazer as coisas de Deus, fazia peça, igreja. Ela sempre foi muito focada nas coisas de Deus. Eu creio que ela está com Deus, eu creio, mas eu não consigo sossegar, eu não estou em paz enquanto esse assassino está solto. Nem eu tenho paz. Parou. Olha aí. Volta um pouquinho. Volta 20 segundinhos. 20 segundos. É o que o telespectador percebeu, repara. O que veio para essa câmera? Vem para cá, por favor. Isso, 20 segundinhos, pode soltar. Pra Deus, fazer as coisas de Deus, fazia peça, igreja. Olha só, o ela assassino, muito focada eu não vou sossegar. nas coisas de Deus, eu creio que ela está com Deus, eu creio, mas eu não consigo Presta atenção. sossegar, eu não estou em Agora. paz enquanto esse assassino está solto. Parou. Nem eu. Parou. Na verdade, o telespectador percebeu algo ali que agora, ouvindo 2 vezes, não me parece que é o que ele tinha percebido. Num primeiro momento, parece que a mãe fala: eu não vou sossegar enquanto o assassino está solta. Está solta. Mas agora, ouvindo de novo e tirando a dúvida, não me parece que ela fala solta. Ela me parece que tá a solta. Você ouviu, tá solta? Você acha que ela teve esse deslize de falar no feminino? Ou tá a solta? Eu entendi a solta e a ênfase de eu não tenho paz enquanto esse assassino não for preso. Ela diz isso, eu não tenho paz. Pode soltar então, pode soltar, por favor. Ela sempre foi muito focada nas coisas de Deus, eu creio que ela está com Deus, eu creio, mas eu não consigo sossegar, eu não estou em paz enquanto esse assassino está solto. Nem eu tenho paz. Senhora, o que a senhora pensa que pode passar na cabeça de uma pessoa que comete um ato desse contra, além de tudo, uma criança em defesa de 13 anos, a filha da senhora, Por favor, Jéssica? as lágrimas, Percy. Isso, indiscutivelmente, é uma lágrima de verdade. Claro que sem sentimento, agora que a gente já sabe de toda a história. Mas, pela sua percepção, né, de análise comportamental de suspeitos de crime, agora, sabendo da história, é possível perceber algo na fisionomia dela, do jeito que ela fala, do jeito que ela se expressa, que é algo de mente criminosa? O fato dela ter parado várias vezes a entrevista, alegando estar passando mal, é um artifício comum usado por pessoas acusadas de crime para tentar ganhar tempo para pensar? Quer dizer, um acusado sendo interrogado, que não é o caso dela, ela não está sendo interrogada. Nesse momento ela está dando uma entrevista. E ela tira o foco da questão principal. Ela fala da vida religiosa da Jéssica, que era muito envolvida nas coisas da igreja, mas o foco assassinado ela se exime. Isso nos permite analisar agora, considerando tudo que a gente não sabia à época e está sabendo agora, que ela já nessa entrevista está articulando uma versão, uma história, uma fantasia para ser eximida de qualquer responsabilidade, para ficar acima de qualquer suspeita. E durante muito tempo ela conseguiu o bate, ela conseguiu nos convencer, conseguiu convencer a polícia, ficou à procura do homem que pulou o muro, comoveu a cidade toda de Campos de Goytacazes, no norte fluminense. Todo mundo ficou comovido com ela. Quer dizer, isso aí
é um comportamento de uma atriz, é uma verdadeira atriz, realmente uma farsa muito bem engendrada. Segue a entrevista da mãe, por favor. Moça, sinceramente, não tem explicação. Porque é uma criança que a comunidade toda conhecia. Era uma criança boa. Não fazia mal para ninguém, só ajudava. As pessoas que ela conhecia, só ajudava. Não sei como eu pude ter coragem de fazer isso com minha filha. Eu costumava dizer para ela, filha, parece que você que é minha mãe, porque quando eu passava mal de pressão, que eu tenho pressão alta, ela saía no ar de remédio de nervo, ela corria atrás para mim, ela cuidava de mim. Então, não matou ela, me matou também. Eu tô, tipo, nem vegetando, eu nem sei como que eu tô conseguindo ficar de pé. Tá muito difícil. E ninguém, pelo amor de Deus, não tem motivo para ninguém ter feito isso, a não ser se algumas pessoas falaram, deve ter entrado para roubar. Mas, como meu filho disse, bateram na porta, a pessoa que fui eu foi abrir. Aí daí ela começou a gritar, moço, não faz isso, moço, não faz Parou, isso. por favor. Repara que ela, Percival, muito estranho, ela refaz o diálogo. Ela refaz o... Volta 30 segundinhos, por favor. Repara que, olha, dificilmente ela olha para a câmera, dificilmente ela olha para o repórter, e agora ela refaz um diálogo imaginário, porque em momento nenhum... Peraí, eu posso estar enganado de novo. Vem para mim, por favor. Ou as últimas palavras que ela está atribuindo à filha para o assassino não existiram, ou essas palavras existiram para a própria mãe. O para moço, que ela disse que a filha dizia, é para a mãe. E agora é preciso estabelecer se quando ela, a mãe, como ela conta, ela entra na casa, diz ela, a Jéssica está viva ou está morta? Está agonizante? Está nos últimos momentos de vida? E ela consegue ainda ter essa informação, ouvir essas palavras, para moço. Agora diz, eu não sei como fizeram isso com a minha filha. Essas palavras deveriam ser substituídas, não sei como eu fiz isso com a minha filha. Primeira pessoa. Pode seguir a entrevista, por favor. Me matou também. Eu tô, tipo, nem vegetando, eu nem sei como que eu tô conseguindo ficar de pé. Tá muito difícil. E ninguém, pelo amor de Deus, não tem motivo para ninguém ter feito isso, a não ser se algumas pessoas falaram, deve ter entrado para roubar. Mas, como meu filho disse, bateram na porta, a pessoa que fui eu foi abrir. Aí daí ela começou a gritar, moço, não faz isso, moço, não faz isso. Então não é uma pessoa, eu creio que não seja uma pessoa que ela conhecia. Por nome, assim, talvez até de vista, mas não por nome ela não conhecia. Porque tem alguns retirantes, as pessoas que têm vindo de fora e têm se alojado lá nesse lugar. E onde eu morava era muito deserto, não tem como. Quando eu cheguei no portão, meu filho falou, mãe, quando você está batendo no portão, ele estava lá dentro ainda, mãe, mas só que o portão é mais alto, a reta do portão é mais alto do que lá a casa. Parou, por favor. Ô, Manuela, cadê a Manuela? Manuela, onde é que estava o outro filho dela, o outro filho da Débora na hora do assassinato? Ele estava dentro da casa. Mas assim, Bate, é difícil ainda saber qual era a disposição das crianças realmente, né? Sem a dissimulação da mãe, de acordo com a polícia. Mas o que choca também é que a mãe saiu, né, para procurar o companheiro e ela deixou as crianças com a Jéssica morta na sala, né? Então, as crianças realmente presenciaram tudo. E a polícia está fazendo um trabalho, né, psicológico com o garoto de 8 anos para saber se ele está em condições aí de depor, se é possível confiar no depoimento dele, porque a mãe fez toda uma pressão psicológica no garoto para ele dissimular uma versão que não existe de acordo com a polícia, né? Então, a disposição de como estavam, se eles estavam na sala no momento das facadas ou se a mãe realmente prendeu eles no quarto, isso ainda não se sabe porque ela não confessou o crime. Então isso ainda está sendo investigado, né? Logo a gente passa isso para o Brasil. Mas quantos anos têm os irmãos da Jéssica que estavam na casa? O menino tem 8 anos e a caçula tem 2 anos.
O de 8 anos, né, já é a idade que pode contar, né? A caçulinha, óbvio que não. Mas o de 8 anos sabe Claro. contar. A polícia ouviu, colocou psicólogo para ouvir? Então, a polícia ouviu o garoto, mas ele conta que não viu nada, ele não tem ainda uma versão confiável, né? Então, ele está muito abalado, a mãe, como eu já disse, né, fez uma pressão psicológica nele, passou uma versão que não existe, né, que ele estaria, na verdade, ele estaria trancado no quarto, mas está fazendo esse trabalho psicológico para ele contar a verdade do que aconteceu, se realmente ele viu a mãe cometendo esse crime. Então, isso ainda está sendo trabalhado pela polícia, Bate. Bom, solta a entrevista. Vamos continuar vendo a entrevista da época em que ela nos pediu ajuda. Vamos lá. Eu tentei correr, ir para trás da casa, não me deixaram. Eu não sei o que fazer. Porque a gente está aqui tão emocionado com o depoimento dela e avisar. Isso daí que vocês estão vendo sou eu no dia, tá? Volta 10 segundinhos, por favor. Isso daí é a entrevista que nós fizemos no dia. Essa imagem que você vai ver minha agora na televisão é a minha conversa com a mãe na época em que eu achava que ela era, obviamente, inocente e uma vítima de tudo isso. Era o dia que eu acreditava e Percival estava junto. Nós achávamos que era uma mãe que precisava da ajuda do Cidade Alerta para elucidar esse crime misterioso. Pode soltar, por favor. A casa, não deu para me ver nada. Eu tentei correr, ir para trás da casa, não me deixaram. A minha reação para a mãe. Não sei o que fazer. A imagem do dia. A gente está aqui tão emocionado com o depoimento dela e graças a essa força dessa mulher, nós estamos tendo um depoimento de quem está sentindo na pele a dor de perder um filho. E só quem sente na pele a dor de perder um filho pode falar isso com propriedade. Para que os nossos políticos, dona Débora, coloquem de uma vez por todas fim nessa criminalidade e aumentem as penas. Para que, se a pessoa que fez essa maldade com a Jéssica, a filha da senhora, soubesse que matando alguém ficaria até o último dia da vida dela atrás das grades, ou até então a pena de morte, num caso extremo, que eu sou contra aqui no Brasil, mas em outros países isso existe, com certeza a chance da Jéssica estar viva hoje seria muito grande. Dona Débora, se sinta abraçada, se sinta amada por todos nós. O Brasil todo está muito comovido e vai lutar junto com a senhora para colocar esse assassino na cadeia. Primeira vez que acontece isso comigo. Olha isso. Falsa, cínica. Ela está bastante emocionada, né, Bate? Emocionada, é bandida. Esse momento de dor, luto da família. Tudo que a senhora isso sou eu agora, tá, é gente? Ao vivo aqui. Assassino. Isso do lado aqui é daquele dia. A gente precisa. Porque assim como ele fez com a minha filha, depois faz com outro. Gente, esse cara acabou com a minha vida. Meu Deus. Ele acabou com a minha família, acabou. Cínica demais. Acabou, eu não tenho vontade nenhuma mais de viver. Eu ainda não me matei. Nem sei por quê, porque eu sei que se eu me matar, por eu conhecer o Evangelho, eu sei que eu vou direto para o inferno e eu não quero isso. Vai mesmo. Mas eu não tenho vontade de viver, eu estou vegetando. Desde que aconteceu isso. Não dá. Estou em pé porque eu estou tomando calmante, porque é só água que desce, não consigo comer nada. Olha a história que ela inventa. É muita dor, é muita dor, é muita dor. Dona Débora, a senhora tem outros 2 filhos de 2 e 8 anos, que inclusive, né, presenciaram toda essa cena com a Jéssica. Como é que estão eles? A menininha de 2 anos estava dormindo. O menino ouviu, mas ele não levantou. Ele não levantou, ele ficou ouvindo tudo. Parou. Como é que ela sabe que o menino não levantou na hora do assassinato se ela não estava na casa? Não tem como explicar isso. E detalhar que ele só ouviu os gritos, que seriam gritos de desespero pelo que ela está contando agora. Então, você vê que ela direciona tudo para um outro rumo, a tal ponto que esse vulto de um homem pulando o muro, a polícia chegou a imaginar, lá em Campos do Goytacazes, que pudessem ser ciganos que tivessem naquela comunidade lá, cujos, aliás, foram investigados. Ela conseguiu, além de mentir, de falsear tudo, de teatralizar tudo, procurar dar um novo rumo para a investigação. Vamos seguir a entrevista, por favor. A menininha de 2 anos estava dormindo. O menino ouviu, mas ele não levantou. Ele não levantou, ele ficou ouvindo tudo.
da cama. Quando o pai da bebê, no caso, arrombou, que eu consegui gritando, que ele veio logo atrás, estava atrás de mim, que ele arrombou o portão, que nós entramos aí, eu vi aquela cena, aí ele estava em pé, olhando. Aí falou assim, mãe, um homem pulou. Aí ele está muito abalado, ele não está comendo direito, ele está com medo de tudo. Eu vim aqui por causa do meu primo ontem, ele se desesperou, porque semana passada a gente estava aqui com ela, ficamos 4 dias aqui, e ele se desesperou, eu não quero ficar aqui, eu não quero. Bati, a gente só lembra então que no caso de que alguém tem informação sobre esse assassino... Olha ela agora. Também telefone da polícia parou. militar. Repara agora na atriz. Olha a mãe, eu lembro até o Renato no meu ouvido, olha, na hora, precisamos encerrar a entrevista porque a mãe tá muito mal. Eu falei, verdade, perdeu a filha há 2 dias. Vamos encerrar a entrevista então, ela não tem mais condições de dar entrevista. Para hoje, eu anunciar que ela tá presa como assassina, enganou a todos nós. Quer ver? Olha a atriz. Abre o áudio, por favor. Pode soltar. Acaba aí? Que pena, porque se tivesse a continuação, vocês iam ver um verdadeiro show. Vem pra mim, por favor. Mas isso não é novidade. Eu disse que nunca fui enganado, eu acho que em entrevista. Mas quando eu era repórter, as lágrimas da Suzane Richthofen pra mim eram verdadeiras naquele velório. Naquele momento pareciam. Não te pareciam também verdadeiras? Claro, eu não podia imaginar que eram lágrimas de crocodilo, mas de jeito nenhum. Ela chorava tão convulsivamente com um dos cravinhos, o namorado dela, que a gente ficou super penalizado. Quer dizer, no enterro, no sepultamento dos pais, como chorava fortemente. Dos crimes que ficaram nacionalmente conhecidos, o único que eu me lembro que não conseguiu me enganar durante uma entrevista, e desde o primeiro momento da história contada, sabe quem foi? Alexandre Nardoni. Eu também. Jamais aquele discurso dele de que ligou primeiro para o pai antes de ligar para a emergência para salvar a Isabela Nardoni, aquilo nunca colou para mim. Tanto é que, quando ele passou ali na delegacia, quase foi linchado já no primeiro depoimento. Delegado que fez um brilhante trabalho, vamos com entrevista exclusiva agora ao vivo. O delegado que fez um brilhante trabalho no caso Jéssica desmascarou a mãe. Pois não, Manuela? Nesse instante, Oi, Manuela. foco, Tá me ouvindo? Ok, vamos lá. Agora. Oi, Bati. Então, estamos aqui com o delegado responsável pelo caso, Pedro Emílio. Doutor, a gente sabe que de início ela não era suspeita, né, dessa investigação no caso Jéssica, mas a gente quer saber como que foi o trabalho da polícia aí para chegar nessa conclusão. Na realidade, ela se encontrava, sim, numa das linhas investigativas desde o início, mas essa investigação especificamente, ela ganhou certa complexidade justamente porque agora a autora, né, buscou mudar o estado das coisas desde o momento e criar toda uma cena para dizer e apontar um terceiro indivíduo que teria invadido a casa, atacado e assassinado sua filha. Com o passar das investigações, ela buscou apontar também outros indivíduos, né, que poderiam ser eventualmente responsáveis por essa ação, além de diversos outros ardis, né, também induziu o seu filho de 8 anos, única testemunha presencial do caso, né, a mentir, o que acabou confundindo, pelo menos no início, as linhas investigativas, mas um a um os ardis foram derrubados pela investigação, que agora encontra o seu êxito absoluto em apontar ela como a autora do fato. O motivo dessa agressão, dessa fúria da mãe? Bom, nos últimos dias, né, antes do crime, a relação vinha acalorando-se entre elas, né, muitas discussões em função do excessivo consumo de drogas e bebida alcoólica, e em função disso muitas brigas vinham ocorrendo. Inclusive 20 dias antes do crime acontecer, ela chegou a esganar a sua filha, né, causando assim, danos inclusive às cordas vocais da filha, e a partir disso as testemunhas passaram a depor, trazendo isso à baila,
nós chegamos finalmente a entender que existia um conflito pré-existente ali que acabou sendo causa desse homicídio e dentro de um rompante de fúria causada pelo excessivo consumo de drogas e álcool, né, acabou por chegarmos a esse fato tão cruel e bárbaro. Como que vocês chegaram à conclusão de que realmente o companheiro, o amigo, eles não têm envolvimento, que seria apenas a Débora mesmo a autora desse crime? Bom, nós chegamos, né, a investigação culminou na reconstituição do fato. Após a prisão desses 2 primeiros investigados, foi possível ouvir outras testemunhas e trazer, né, efetivamente um depoimento completo desses 2, que inicialmente traziam algumas lacunas quanto ao que de fato teriam feito após deixar a residência, e com base nisso, né, procedemos à reconstituição, à reprodução simulada dos fatos, onde o álibi de ambos foi comprovado de forma que excluída 100% a possibilidade da participação deles. Entendi. Com você, Bate, alguma pergunta? Manuela, como foi a reação da mãe na hora da prisão? O Bate tem uma informação, uma pergunta, né, importante, que é saber como que foi a reação da mãe no momento da prisão. Pois causa espanto, mas ela reagiu de forma extremamente fria, né, no momento em que comuniquei a ela que ela estava presa em função do homicídio de sua filha. Ela, embora tenha ainda negado o fato, né, não tenha confessado a responsabilidade pelo delito, ela se comportou de forma extremamente fria, disse inclusive entender o desfecho do caso, o que só vem de encontro ao que tudo que foi apurado até aqui. Ok, Bate. Ok, o delegado fez um trabalho brilhante. O delegado fez um trabalho brilhante. Me enche a tela, por favor, com a foto da Jéssica. O que vai ser revelado ainda neste programa é o seguinte. Logo depois que terminou a entrevista da mãe, que se revelaria assassina 2 meses depois, eu fiz um pedido para Mariana Ferreira. Eu falei, vamos continuar no caso. E agora que a mãe foi desmascarada, dá para entender o porquê que a Mariana me deu uma resposta que não me convenceu no dia seguinte. Depois do meu recado. Por favor, a foto da Jéssica aqui. Nós fizemos a entrevista com a mãe e vocês sabem que no nosso programa os casos não são esquecidos, né? Nós seguimos com afinco, com dedicação, cobrando a polícia por posições sobre o desdobramento da investigação. Mas para isso a gente precisa da ajuda da família, porque a família é fundamental para que a polícia seja cobrada. E logo depois daquela entrevista, onde a mãe chora, engana a mim, engana a Percival, choca as pessoas, estava lendo agora no Instagram um monte de comentários já de pessoas revoltadas, né, no Facebook, revoltadas com essa mulher, eu pedi para a Mariana, nossa editora-chefe aqui, meu braço direito, seguir no caso. Ela liga para a nossa produção lá em Campos e pergunta se a mãe pode dar uma nova entrevista. A mãe já tinha sumido. A mãe já tinha mudado de casa. Hoje, eu já entendo que esse sumiço da mãe se justifica porque ela sabia que tinha culpa. Só que naquele momento, você ia ter imaginado o mesmo que eu. Que a mãe sumiu com medo de ameaças, porque afinal de contas alguém teria invadido a casa dela para matar a Jéssica.